depois no meio não dá mais para você mudar. Aguenta aí, filho. Vê lá. Boa noite, meus irmãos, graça e a paz do Senhor. Espero que todos estejam aí nos acompanhando. Nós tivemos que refazer o início da live, meus amados, porque nós tínhamos colocado o celular antes de fazer os ajustes para que ele pudesse pegar certinho, né, na horizontal. Aí a gente depois foi ver, estava tudo na vertical, é como se a gente tivesse assim, né? Aí não fica legal. Aí a gente teve que refazer a live. Mas irmãos aí, por favor, entrem, aproveitem, participem desse momento. É sempre um momento muito especial para nós, é sempre um momento muito inspirativo para nós como igreja, entrarmos na presença do Senhor, ainda que online, ainda que com as nossas limitações, né, de contato, que eu sei que os irmãos compreendem, mas nós estamos juntos para adorar a Deus, e é isso que importa, tá? Nós estamos juntos para adorar aquele que vive para sempre, que vive pelos séculos dos séculos, o nosso Senhor amado, nosso Senhor e nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, quero convidar os amados irmãos a se posicionarem aí na sua casa, já se prepararem, nós iremos colocar diante do Senhor a nossa vida e adorar aquele que vive para todo sempre. Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor, vamos nos colocar diante do Senhor e pedir que Ele venha falar aos nossos corações nesse dia de hoje. Amado e bondoso Deus, nós estamos felizes por estarmos na Tua presença. Entendemos ser este o local que nós devemos estar, porque a Tua presença é que nos sustenta, é a Tua presença, ó Deus, que alegra e enriquece nossas vidas. Queremos nesta hora, Deus, pedir que o Senhor, com a Tua graça, com a Tua misericórdia e com o Teu amor, possa vir de encontro às nossas necessidades neste dia. Venha falar aos nossos corações, Senhor. Obrigado pelos nossos irmãos que já estão a postos, que já estão colocados aqui, que já estão, ó Deus, aí nas suas casas com o seu coração aberto. Esperamos que o Senhor fale aos nossos corações. O Senhor tem total liberdade. É o Senhor quem governa as nossas vidas. Esperamos nesse dia poder dizer verdades acerca da nossa devoção ao Senhor. E certamente o Senhor falará verdades a nós, por meio da sua palavra bendita. Fique conosco, Senhor. Bendizemos e louvamos o Teu nome, por Jesus Cristo, nosso amado Senhor, o nosso amado Salvador. Amém, amém. Irmãos, eu estou tentando achar a gente aqui no meu Facebook, para mim conseguir controlando aqui e poder
saber quem os irmãos que já estão presentes, os irmãos que já entraram, para mim poder fazer a saudação que normalmente fazemos aqui, né? Os irmãos já estão acostumados às nossas saudações. Está conosco aqui, deixa eu ver quem está com a gente. Tem 10 pessoas. Eu preciso que os irmãos coloquem, por favor, aí um boa noite, tá? Para a gente estar antenado aí. Nós temos aqui com a gente até agora a irmã Marli, está com a gente. Irmã Marli, que é aniversariante desta semana. Um abraço, minha querida irmã Valesca, Graciele, irmã Janete, a irmã Lili, a irmã Gisele está com a gente. Que maravilha, podemos adorar a Deus. Outros também estão aí, chegando. Cheguem, por favor, dê lá seu boa noite. Se você der o seu boa noite, eu vou conseguir ver o seu nomezinho aqui. Eu estou acompanhando com o tablet e não tem as figurinhas, tá, irmãos? Que costuma ter no celular. Aí, se você puder dar uma boa noite aí, bem bacana. Aí já entrou mais gente aqui, ó. Que bom. Camila, irmã Vera, também está com a gente. Que privilégio é esse que nós temos de podermos adorar ao Senhor com alegria, adorar ao Senhor com satisfação, na certeza de que Ele está presente em nossas vidas, que Ele é o Deus que faz a diferença. Irmã Mária está com a gente. Um abraço, irmã Mária. João Batista, o profeta João, seja bem-vindo, meu irmão, que Deus te abençoe muito, muito, muito. Você é querido por nós, você sabe muito bem disso. Deus te abençoe e te guarde em tudo, tá? À medida que os irmãos forem colocando aí seus boa noites, vão aparecendo os nomes e eu vou poder saudá-los de maneira individual, vamos dizer assim, individualizada, que eu acho que fica mais bacana, não é verdade? Irmãos, este dia de hoje é o dia que o Senhor preparou para que nós pudéssemos adorá-lo. O tema da nossa reflexão é Quero Ser Limpo. É baseado no encontro de Jesus com o leproso. Lepra era uma doença muito comum até os dias de hoje, tá, irmãos? É muito comum. Há uma estimativa de que essa doença está subnotificada no Brasil e que os casos são muito mais do que aqueles que realmente aparecem. Mas na Bíblia a lepra tem um significado espiritual, um significado que vai além, irmãos, vai muito além da questão física em si. Então, vamos tratar sobre isso nesse dia de hoje. Para isso eu queria ler o texto que fala de um leproso, o famoso leproso. Um leproso que na Bíblia tem um estigma, né? É conhecidíssimo na Bíblia como um homem que tinha tantas qualidades, porém tinha essa questão de saúde que era lepra. Alzira está com a gente, um abraço, Alzira, seja bem-vinda. É o texto de 2 Reis, capítulo 5, e eu queria que os irmãos, então, pudessem ler a partir do versículo 10, só para a gente ter uma noção. Vocês já sabem do texto, né? Você conhece a história toda, mas o versículo 10 é o versículo que chama a atenção da gente, porque é a parte em que o Naamã tem um encontro, mais ou menos, né? Com Eliseu. Eliseu, o texto diz assim: então este mandou um mensageiro, versículo 10, diz ele: vai-te lavar-te 7 vezes no Jordão, e tua carne te será restituída e ficará limpa. Você que conhece a história sabe que o Naamã era um homem muito famoso, de renome. Então ele achou que aquilo era um abuso. Como é que ele não é recebido? Como é que ele não é recebido de maneira pomposa, sendo ele um representante do rei da Síria, um grande homem com muitos valores? Eliseu apenas manda um mensageiro, nem vai pessoalmente, é uma coisa diferente, né? E ordena que ele vá e se lave no Jordão e ficará limpo da sua lepra. E depois de relutar um pouco, ele vai até lá e se lava. E a palavra de Deus diz então que toda aquela lepra que estava por baixo daquela armadura daquele homem
foi retirada, houve a limpeza completa da sua enfermidade. E ele passou então a adorar a Deus e reconhecer que não há outro Deus senão o nome do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, o Deus a quem adoramos. E essa lepra tem uma conotação na Bíblia também muito próxima de pecado, de podridão, que é particular de cada um de nós. E nesse dia de hoje vamos refletir sobre um desejo que deve estar ardente nos nossos corações, que é o desejo de sermos limpos em nome do Senhor. Está com a gente também a irmã Mariluza e a Elza Costa. Elza Costa está com a gente. Um forte abraço, Elza. Deus em muito te abençoe e te guarde. Ilma está com a gente. Muito obrigado, pede oração pela sua família. Eu vou aproveitar a deixa aqui da Ilma. Eu digo para os irmãos que podem colocar os seus pedidos de oração, tá? O nosso irmão Rodrigo, ele está aqui e ele vai anotar. Depois, no momento certo, nós vamos ter um momento de oração específico. Irmã Ilza, você que está aí, Ilma, você que está aí acompanhando, se você puder e quiser colocar o nome das pessoas da sua família, nós vamos orar de maneira pessoal e individual por cada um, tá bom? Essas são minhas palavras introdutórias. Vamos louvar a Deus. Quero convidar aqui meu querido irmão Evandro, está com a gente, ele que vai nos auxiliar neste momento por meio do louvor e da adoração àquele que vive para todo o sempre. A nossa intenção aqui, meus amados irmãos, deve ser única. Qual? A de adorar a Deus. Por isso que essa canção que nós vamos cantar, ela expressa a verdade, ela expressa aquilo que está no nosso coração, expressa a realidade que estamos vivendo agora, que é vim para adorar-te. A irmã Lília também está com a gente. Seja bem-vinda, minha querida, e que Deus e muito te abençoe. Vim para adorar-te. Esse deve ser a busca constante do cristão. Deve ser a busca constante daquele que serve a Deus. Deve ser a busca constante daquele que tem o Senhor Jesus como Senhor da sua vida. Devemos celebrá-lo, devemos adorá-lo. Eterno Rei,
Amém. Nosso Deus que é totalmente digno, totalmente amável, é tão maravilhoso para nós. A palavra diz que Ele veio a este mundo, submeteu-se a uma condição humana, submeteu-se a uma condição subhumana, submeteu-se à morte, para que eu e você pudéssemos ter vida. E essa vida que o Senhor nos propõe, amados, não é uma vida qualquer. Essa vida que o Senhor nos propõe é uma vida de vitórias, é uma vida de conquistas, de lutas, sim. Uma vida sim de conflitos, é claro que sim. Uma vida de dificuldades, sim, tudo isso é verdade. Mas pela palavra de Deus nós podemos crer que podemos vencer. Pela palavra de Deus nós podemos crer que a vitória é certa por Jesus. A palavra diz que são mais que vencedores aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que estão por Cristo, aqueles que estão em Cristo, já não tem mais sobre si nenhum tipo de condenação. Aqueles que são por Cristo, aqueles que estão em Cristo, podem enfrentar as lutas do dia a dia e serem vitoriosos sobre toda e qualquer dificuldade. Basta que exercitemos a nossa fé. Basta que a gente coloque a nossa fé e use dela como combustível para as diversas dificuldades e lutas que podemos enfrentar. E é isso que nós vamos cantar nesse momento. Nós vamos cantar que a cada vez que a nossa fé é colocada à prova, e entenda, todos os dias Deus permite que você fique diante de uma prova, diante de um desafio, diante de uma situação em que você escolhe agir pela fé ou agir com a força do homem, com a força do braço do homem. E o convite libertador do Senhor, o convite libertador de Jesus é que a gente viva pela fé, encare os desafios pela fé, encare os problemas pela fé, para que cada vez que essa nossa fé for colocada em teste, a gente possa experimentar um pouco mais de Deus. E não importa a situação que estamos vivendo, e não importa as lutas que possamos enfrentar, podemos declarar: vamos
lutar e vencer, vamos plantar e colher, e vamos experimentar aquilo que Deus pode fazer muito mais, porque Ele é digno e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos, do que aquilo que pedimos. Então nós vamos louvar a Deus, declarando não apenas uma canção, porque essa canção é quase que uma declaração de fé, é quase que uma confissão de fé, e nós vamos dizer isso, cada vez que a minha fé é provada, a chance que o Senhor nos dá, nós vamos aproveitar, a oportunidade que Deus te dá para colocar em prática a sua fé, você vai aproveitar, e a glória será de quem? Do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo. É o único realmente que é digno. Então vamos louvar com todo carinho, vamos louvar com o nosso coração cheio e declarar, cada vez que a minha fé é provada, o Senhor me dá a oportunidade de crescer um pouco mais. Montanhas e vales
prestando nosso culto a Ti. E queremos, Pai, Te agradecer, louvar o Teu nome perante os homens, ó Deus. Agradecer o Teu nome diante das nações, ó Pai. É para isso que nós temos este chamado. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa agora cada pessoa que está assistindo este culto, ó Deus. Coloca, Pai, no coração de cada um a semente, a palavra que será ministrada, Senhor. Toca nos corações de cada um, que possam receber, que possam, Senhor, ter uma nova experiência, que possam seguir em frente, rompendo em fé, ó Pai, diante de tantas adversidades. Aqueles que pensam em desistir, ó Pai, visita-nos agora e possam confrontá-los e dizer que o Senhor é Deus e que o Senhor nos livre de todo mal. É verdade. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Abençoa a palavra desta noite, que o nosso ministrante, o pastor, possa nos trazer conforto e refrigério através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja o nome do Senhor. Que bom, meus irmãos, podermos juntos adorar ao Senhor, bendizer o seu nome. Amados irmãos, você que está aí acompanhando, por favor, coloque seu pedido de oração aí, tá? Eu só estou aguardando aqui que nós vamos colocar o Instagram também. O Instagram será parte do nosso momento aqui, tá? Pode colocar aqui do meu lado aqui, assim, não precisa ser muito de longe não, vira para mim, tá bom? É só conectar, só colocar no negócio que eu mesmo vou achando aí os esquemas. O Instagram pode ser o contrário, o Instagram é o contrário. O Instagram é o contrário, é isso aí. Quantos irmãos vão acertando aí? Você, meu amado irmão, pode fazer seu pedido de oração, alguns já foram feitos aqui. Eu vou citar aqui, tá? Chegou também com a gente, tá? Irmã Fernanda, também está com a gente a irmã Adirã, tá bom? Está com a gente a irmã Adirã, ok? Pode chegar um pouquinho mais para cá. Irmã Adirã também está com a gente. Só vou me ajeitando aqui, tá, gente? Não se preocupem, não. Vou me ajeitando aqui. A Alzira pede oração pela vida dela. Deus ajuda ela sempre nos pés dele, buscando sempre a vencer as suas batalhas espirituais. Nós vamos orar sim por ti, tá? Minha irmã Alzira já fez o pedido. A irmã Elisete também está com a gente. O pedido da Ilma aqui, vamos citar. A irmã Adirã também pede oração pela família, né? Especialmente para o filho Dominique, né? Está lá em Chapada Diamantina, não é isso, irmã? Só para a gente não se perder aqui na história. Acho que é Chapada Diamantina, né? Ok. Estamos começando a entrar ao vivo. Estamos ao vivo também no Instagram, tá bom, meus irmãos? Então, só para a gente ir acertando aqui. Rosa Amélia está com a gente, irmã Aline também. Os nossos irmãos, por favor, anotem os pedidos de oração, tá bom? Nós vamos depois ter um momento de oração, tentar fazer o máximo possível para atender todos os nossos irmãos queridos, tá? Irmão Tim está com a gente, a irmã Vanessa também está com a gente. A Laís também está com a gente, irmã Graça também está com a gente, a Elisete. E aí nós temos aqui alguns pedidos de oração, que depois nós vamos ter um momento específico, tá, meus amados, de oração, tá bom? Mas primeiro eu quero convidar você a abrir sua Bíblia aí, por favor, no livro de Marcos, no capítulo 1 do livro de Marcos, os versículos 40 ao versículo 42. Marcos 1, de 40 a 42, tá bom? Então vocês podem fazer seus pedidos de oração aí, não há nenhuma dificuldade, nenhum problema, tá bom, meus irmãos? Depois nós vamos orar, vamos ter o tempo de oração aí, juntos no Senhor, tá? Eu queria saber da nossa irmã Graciele, se ela estaria disponível para entrar com a gente no Facebook,
para ter um momento de oração. Se você puder, Graciele, dá um ok para a gente aí, que na hora do momento a gente vai fazer o convite para você, tá bom? A gente vai fazer o convite, pedir os irmãos que façam o convite, ou pelo Instagram, melhor. Se você puder ir pelo Instagram, eu posso fazer o convite aqui. Se você preferir pelo YouTube ou Facebook, nossos irmãos vêm aqui e fazem o convite para você, tá bom? Aí definem aí com eles aí, mas só depois do nosso momento de reflexão, tá bom? Queria que não ficasse fechado só em mim, senão fica aquela coisa muito uma pessoa só. Eu não quero isso. Irmã Ticiana está com a gente, seja bem-vinda também. Irmão Jarbas, igualmente. Abriram aí Marcos capítulo 1, versículos 40, a 42, tá? Colocaram 43, mas é 42. Está com a gente aqui também. A Graciele está aqui com a gente. Pode deixar que eu vou colocar a Graciele aqui no Instagram, tá bom, Graça? Tem mais algumas pessoas com a gente aqui. Wagda Almeida. Um abraço. Deus te abençoe muito, querida, tá bom? Muito obrigado. Daqui a um pouquinho nós vamos ter a irmã Graciele, tá? Fica tranquila, irmã. Eu vou te convidar aqui um pouquinho mais para você entrar com a gente. Mas vamos para o texto bíblico. Marcos capítulo 1, versículos 40 a 42. Diz assim: certo leproso aproximou-se de Jesus, aproxima-se de Jesus e suplica-lhes de joelho: se for da tua vontade, tens o poder de purificar-me. Movido de grande compaixão, Jesus estendeu a mão e, tocando nele, exclamou: quero ser purificado. No mesmo instante, toda a doença desapareceu da pele daquele homem e ele foi purificado. Esse texto também tem correlações em Mateus capítulo 8, a partir do versículo 1 até o versículo 4, também Lucas capítulo 5, do versículo 12 ao versículo 16. Então nós temos aí três textos da palavra de Deus falando sobre o mesmo assunto. E cada um dá uma pincelada a mais. A pincelada de Lucas é muito especial, porque Lucas vai dizer que este homem estava cheio de lepra. Uma expressão diferente. Não era apenas um leproso, mas era uma pessoa visivelmente marcada na pele, no corpo, dessa doença terrível daquela época. E que o é até hoje. Ainda bem que hoje nós temos tratamentos, medicamentos que podem até curar essa doença. Mas naquela época não tinha. E essa doença ela trazia consigo um estigma muito grande. Porque essa doença ela tinha um poder de separar o homem, de separar as pessoas do seu convívio social, da sua possibilidade de adoração. Então aquela doença, a lepra, ela era estigmatizante. Ela tinha um forte poder de transmissão, por isso que existia o que chamavam de cidade dos leprosos, onde os leprosos tinham que ficar. Era vedado a ele qualquer contato com qualquer pessoa que não fosse outro leproso. Eles estavam então destinados, era uma sentença de morte, as pessoas estarem contaminadas com essa doença. Essa doença, ela destruiu famílias, não apenas levou pessoas, matou pessoas, mas ela destruiu famílias, ela arruinou a relação de espiritualidade que as pessoas poderiam ter. O senso de comunidade era perdido, a pessoa perdia o senso de pertença a uma sociedade saudável e agora pertencia apenas a um grupo rejeitado. Era tão complicada, porque a própria lei lá em Levítico capítulo 13 vai prescrever uma série de situações, ou uma série de recomendações para que os leprosos fizessem. Os leprosos eles não podiam usar roupas que não fossem rasgadas, eles tinham que usar roupas rasgadas, as suas roupas tinham que ser trapos, eles tinham que usar um certo capuz por que pareça uma máscara, dessas mais ou menos que a gente tem.
Ele tinha que tapar a parte da boca, pelo menos uma parte da boca, para que a sua saliva não contaminasse ninguém. Ele não podia tocar em ninguém, em nada. Ele tinha que ficar afastado de tudo. Então era uma vida terrível. Era uma experiência de vida que ninguém gostaria de viver. E naquele tempo havia muitos leprosos. Jesus curou vários leprosos. Mas esse tem uma situação especial com ele. O que nós podemos perceber é que aquela doença, ela havia tirado talvez esse homem da sua família. Vamos pensar neste homem. Um homem que não tem nem identidade. A Bíblia nem fala o nome dele, para você ter uma ideia. As pessoas perdiam tudo, até a identidade pessoal. Eles eram considerados leprosos, apenas leprosos, e os leprosos eram tudo iguais. Eles não tinham nenhum tipo de diferença entre eles. Todos estavam condenados, todos fediam. Não sei se vocês sabem, mas a lepra é provocada por um bacilo, que é uma bactéria. E essa bactéria, ela pode ser transmissível por toque e por gotículas de saliva. E quando ela então entra na pele, ela tem contato com a pele, ela vai desativando as terminações nervosas da pele, ao ponto da pessoa não sentir mais o toque. A pessoa não sentia o toque. E isso vai anestesiando e a pessoa acaba não tendo mais o tato. Ela não consegue mais sentir o quente, o frio, ela não consegue mais sentir se foi cortada a pressão, ela não consegue sentir objetos pontiagudos. Dizem que as pessoas que eram acometidas de lepra, não poucas as pessoas, elas se automutilavam, não porque queriam, mas porque elas estavam ali fazendo alguma atividade de risco, né, usando uma faca, usando algum instrumento cortante, fazendo coisas do cotidiano, preparando uma refeição, sei lá, fazendo alguma coisa, trabalhando, e elas se cortavam, perdiam o dedo e nem sabiam, porque a sensibilidade tinha sido tirada delas, tinha sido roubada a sensibilidade por essa doença. E essa doença, ela ia matando aos poucos. Havia um apodrecimento, né? E também, obviamente, as comorbidades, que a gente sabe que sempre existem doenças terríveis. As comorbidades aproveitavam-se, né, dessa fragilidade na saúde da pessoa, e aí a pessoa ia apodrecendo em pé, sem sentir. E o impacto psicológico disso, imagine, se nós já temos um impacto psicológico, por exemplo, com alguém que tem câncer, recebe o diagnóstico de câncer, é um impacto psicológico. E olha que nós temos quimioterapia, nós temos todo o apoio de familiares, nós temos uma classe médica que estuda sobre isso, nós temos uma série de equipamentos sociais que tentam manter essa pessoa mentalmente sã, nós temos psicólogos, nós temos famílias que estão juntas ali, né? Como nós vemos pessoas demonstrando solidariedade, às vezes a pessoa perde o cabelo, o outro rapa também, né? Em sinal de solidariedade. Então essa motivação, esse apoio emocional é fundamental. E mesmo assim, quando alguém recebe um diagnóstico de câncer, ela tem um rebaixamento emocional muito forte. Agora imagine se você tem um diagnóstico naquela época de lepra. Os especialistas em diagnosticar lepra eram sacerdotes. Eles então tinham uma série de critérios. Uma série de critérios que eles observavam na pele. Eles tinham uma série de quarentenas que eles utilizavam para realmente ver a progressão ou a regressão de determinada mancha no corpo. E a pele, amados irmãos, é o maior órgão do corpo humano. Então é extremamente visível. Havia aquele aspecto de horror no leproso. O leproso era tipo um zumbi hoje em dia. Obviamente que zumbi não existe, né? Mas se pudéssemos comparar,
Era tipo um zumbi, alguém sujo, apodrecendo, sangrando, com pus escorrendo, com pedaços do corpo caindo. E aí essa bactéria, ela invade até os órgãos internos, e aí falência múltipla dos órgãos, e a pessoa morria. Então não era uma situação simples. E aí tinha o estigma social, que era extremamente pesado para aquelas pessoas. Aquelas pessoas, elas tinham que fazer duas coisas importantes. Se elas precisassem sair, ou ir na cidade, ou ir em algum lugar, ou passar por um lugar que tivesse pessoas, ela tinha que fazer a seguinte coisa: usar uma sinetinha, e ela tinha que gritar alto: imundo, 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 e balançar aquela sinetinha, para alertar as pessoas a respeito do risco que ela causava para a saúde dos outros. Para pensar, que situação aquele homem estava passando. A Bíblia não revela a quantidade de tempo que esse homem estava vivendo isso. Mas havia uma coisa muito interessante na cultura rabínica de Israel. Os rabinos, eles não podiam tocar num leproso, e nem em nada que o leproso tocasse, porque aí eles estariam correndo o risco de se contaminar e, além do mais, se tornariam cerimonialmente imundos, que é uma regra para o culto naquela época. Então eles não podiam ir na sinagoga, não podiam prestar culto nem nada, por causa da sua condição passageira de impureza. Mas havia uma cultura rabínica de que somente o Messias seria capaz de tocar no impuro. Somente o Messias poderia tocar num leproso e não se contaminar. E aí nós vemos que este homem vai até Jesus. E ele fala essa frase muito impactante. Ele diz: eu quero ser limpo. Eu sei que tu podes, se quiser, limpar-me. E o Senhor fala: eu quero ser limpo. E aquele homem, então, é purificado. Do ponto de vista do milagre, é muito interessante a gente refletir sobre a atitude de Jesus. Jesus, ele então vai até aquele homem, no momento do encontro, aquele homem, né? Imagina que as pessoas abriam, não tem quando alguém está num monte de gente, sem alguém saca com a arma, todo mundo corre para um lado para o outro. Eu acho que era mais ou menos assim que tinha acontecido. Na hora que viram que aquele homem ali talvez entrou meio que, sorrateiro, na hora que eles viram que aquele homem, o povo abriu, ficou Jesus e ele, frente a frente. E aí ele vira para Jesus e fala: eu quero que o Senhor me purifique, se for da tua vontade. Essa é uma expressão muito interessante. Mas o ato de Jesus é que Jesus vai até esse homem, movido de compaixão. E a Bíblia diz então que Jesus primeiro toca naquele homem, depois determina a cura daquele homem. Imagina que o toque de Jesus naquele homem foi talvez o primeiro toque que ele recebia de uma outra pessoa que não fosse leprosa há anos. Talvez tinha décadas que aquele homem não sentiu o toque de um outro ser humano. E Jesus então estende a mão, toca nele e diz: quero ser limpo. E ele é imediatamente purificado. E ele só é purificado depois que Jesus determina pela palavra. Mas antes Jesus toca nele. Jesus toca nele, ele ainda sendo imundo. Jesus não fala primeiro para ficar curado, para depois tocar, né? Isso é muito simbólico para nós. Isso tem um conteúdo espiritual muito bacana. Que esse Jesus que vai ao encontro do pecador, que vai até o pecador na sua imundície, na sua podridão, estende a tua mão, toca. Primeiro ele vai ao encontro do pecador. E depois ele oferece então a purificação, como é o caso deste homem. Duas coisas eu queria destacar a respeito deste homem, que deve fazer parte da nossa vida.
Porque quando nós olhamos para esse texto, nós às vezes nos desconectamos do personagem. É comum que a gente se identifique com alguns personagens da Bíblia, né? Quem não gostaria de se identificar com Abraão, né? Alguns até com Pedro, uma pessoa mais intempestiva, mais fiel. Mas alguém quer se identificar com Judas? Poucas pessoas. Nem sei se tem. Às vezes nós queremos nos identificar com Paulo, um grande homem de Deus. Outra vez com outros personagens do Antigo Testamento, né, Davi ou Elias. Ok. Mas às vezes nós olhamos para textos bíblicos de alguns personagens e nós não nos identificamos com ele. Porque parece que a realidade dele está muito longe da nossa. Afinal, nós não somos leprosos, não temos lepra. Porém, se tivéssemos, poderíamos tomar um medicamento e, né, isso superar, não teria problema nenhum. É bem diferente do que é o contexto desse homem. Mas o pedido desse homem é para ser limpo. E quando o pedido é ser limpo, aí nós devemos olhar para esse homem e olhar como quem olha para um espelho. Porque em muitos momentos nós estamos imundos, do ponto de vista emocional, carregamos, entulhamos nossa vida de lixo e não somos capazes de botar para fora. Lá em casa, acho que é na terça-feira e na sexta, sempre tem um caminhão do lixo passando na nossa rua. E é um corre-corre, às vezes. Já nos pegamos correndo atrás do caminhão, porque ele tinha passado e a gente não tinha colocado para fora. A gente corre atrás do caminhão e grita e sinaliza, o caminhão para, a gente joga o lixo fora. Doido para botar aquilo para fora, para que aquilo vá embora, para que aquilo não faça parte do nosso seio familiar, na nossa casa. Mas do ponto de vista emocional, do ponto de vista espiritual, muitas pessoas estão acumulando lixo, que nem uns acumuladores que a gente vê em alguns programas aí. Tem pessoas que estão como aqueles acumuladores. O coração está tão sujo, está tão imundo, entulhado, que não cabe nem mais coisas boas entrarem nele. Então, quando nós olhamos esse homem do ponto de vista da sujeira, e aí podemos generalizar para a nossa realidade, aí podemos nos identificar com ele como pessoas imundas desse ponto de vista, aí nós podemos fazer o que esse homem fez. Quantas pessoas não têm lepra, não têm doença, não têm câncer, não têm uma série de coisas, são do ponto de vista físico saudáveis, mas estão podres por dentro. Estão sujos por dentro. Estão imundos por dentro. E carregam essa imundície dia após dia. E mais, se sujando ainda mais. Alguns já tiveram consciência da sua sujeira, mas não têm nem forças mais para buscar acertar. Então agora sim, ao olhar esse texto, podemos nos identificar com esse homem. Um homem sujo, cheio de coisas que deveria não fazer parte da sua vida, mas fazia. Com uma doença que não era para estar no seu corpo, mas estava. Com a condição de imundo e não podendo nem entrar no templo, nem adorar a Deus como era a regra naquela época. Muitos de nós às vezes estamos assim. E aí sim esse leproso é um grande exemplo para nós. Por dois motivos simples. Primeiro motivo, esse leproso supera aquilo que era posto para ele como normal que um leproso se comportasse. E vai ao encontro da cura. Esse leproso, como eu disse, como todos os leprosos, eles tinham que andar de roupa rota. Eles tinham que andar com um sinetinha, e eles tinham que gritar alto: imundo, imundo! Para que as pessoas não encostassem nele. Mas o texto bíblico diz que esse homem de uma hora para outra aparece diante de Jesus. E nós sabemos que Jesus era sempre acompanhado de muita gente. Jesus sempre estava acompanhado de muita gente. E aquele homem então aparece ali, talvez no silêncio, talvez devagarzinho,
contrariando o que se esperava de um leproso. Querido irmão, amado irmão, você que está me ouvindo, você que está acompanhando aí via Facebook, também YouTube, eu vi que foi postado no YouTube e agora no Instagram. Eu quero dizer para você o seguinte, meu irmão querido, se você não mudar, se você não ir talvez de encontro, contrariar o que normalmente se espera de alguém na sua condição, se você não se esforçar um pouco a mais, se você não usar outras estratégias, provavelmente você continuará imundo. Porque eu imagino que se aquele homem começasse a balançar os sinos, alguém ia impedir ele chegar a Jesus. Porque os rabinos não podiam tocar em leprosos. Então provavelmente os discípulos iam arrumar um jeito de colocar uma barreira para que ele não chegasse até Jesus e não fosse curado. Mas ele então contraria o que se espera. O que se esperava dele? Se esperava dele é que ele gritasse. Ele não grita. Ele só chega diante do Senhor. Se aproxima de Jesus. O texto diz que ele aproxima-se de Jesus. Como é que é se aproximar de alguém? É devagarzinho, devagarzinho. Talvez ali escondido, passando despercebido. Ele daqui a pouco estava lá com Jesus. Muitos de nós queremos que a nossa sujeira saia, mas queremos continuar do mesmo jeito. Não usamos outras estratégias. O exemplo simples é quando a gente tem um coração com mágoa, um coração inflamado, e a gente não busca o perdão. Ficamos usando mesmo aquilo que se espera de alguém que está chateado. O que se espera de alguém que está chateado? Ficar muado, ficar no canto, não fazer nada, esperar que os outros façam para ele. Esse homem, por mais que ele era vítima de uma doença, ele não se portou como uma vítima, porque se ele se portasse como uma vítima, ele não seria curado. Irmãos, é preciso mudar o modus operandi que temos usado até agora. Não sei se foi Einstein que disse que não se pode alcançar outros objetivos usando as mesmas estratégias de antes. Se você faz uma coisa e não dá certo, como é que você quer continuar fazendo aquela mesma coisa e dar certo? Não vai dar. Você precisa mudar. E aquele homem, então, ele vai contrariar o modus operandi de um leproso da época. Ele fala, é ruim de eu balançar esse sino, hein? É ruim de eu fazer isso. Eu vou chegar a me aproximar de Jesus. Porque eu sei que se Ele quiser, Ele pode me curar. Isso é muito, muito significativo no texto. Se queres, podes me curar. Ele já estava ciente que Jesus era poderoso, mas ele ainda não estava atento para a vontade de Deus naquele momento. Talvez ele dizia consigo mesmo, foi Deus que permitiu que eu vivesse essa condição, e por isso eu vou buscar, sim, Jesus, mas só se quiser, só se Ele quiser. E a Bíblia diz então que Jesus, movido de grande compaixão, primeiramente toca naquele homem, depois determina que ele seja limpo. E a Bíblia diz que no mesmo instante, toda a doença desapareceu da pele daquele homem. Eu imagino que aquelas partes tortas, atrofiadas, porque era comum pessoas com lepra em estágio avançado ter os membros atrofiados. Eu imagino que aqueles membros atrofiados foram consertando na vista de todo mundo, e aquela pele cheia de chagas, de buraco, vai se reconstituindo na frente de todo mundo. É uma coisa tremenda. As pessoas perceberam e testemunharam isso, tanto que depois ele mesmo testemunha e as pessoas começam a buscar ainda mais a Jesus Cristo. Então a primeira coisa, se você quer ser limpo, sabe, a imundície que está aí dentro do seu coração, sabe, essa coisa que tem te perseguido, esse pecado que é o seu companheiro, esse pecado que está junto com você te destruindo pouco a pouco. Se você até agora está fazendo de um jeito, você precisa fazer de outro jeito.
Esse homem, ele fez diferente. Obviamente foi na pessoa certa, que é Jesus, sabendo que Jesus podia fazer, mas ele fez diferente. Esse mesmo texto lá em Mateus, o texto diz que esse homem se aproxima e se prostra diante de Jesus. É usado o mesmo termo que é usado para adoração, irmãos. Isso é interessante isso. O mesmo termo que é usado para adoração, ele vai ser usado para essa atitude dele diante de Jesus. E aí nós pensamos na segunda coisa, que foi ponto fundamental, que nós podemos aprender com este homem, para termos as nossas mazelas limpas, o nosso coração, nossa mente, a nossa vida purificada pelo Senhor Jesus. É essa a atitude deste homem, a atitude de quebrantamento. Eu tenho falado com os irmãos repetidamente que o quebrantamento é aquilo que não pode faltar em uma igreja, porque no momento que o quebrantamento é tirado, nós não podemos experimentar o toque do Senhor. O toque do Senhor. Então, meus amados irmãos, é preciso haver um quebrantamento, uma atitude de quebrantamento. O texto diz que ele vai diante de Jesus, se ajoelha, mas o texto de Mateus, ele vai ampliar um pouco mais, dizendo que ele se prostra com o rosto em terra, completamente rendido ao querer do Senhor, porque ele fala assim: eu sei que o Senhor pode. Se o Senhor quiser, o Senhor pode. Se o Senhor quiser, o Senhor pode. Olha a palavra dele, olha a expressão de fé dele, né? Primeiro ele vai dizer que ele cria de que o Senhor Jesus podia fazer um milagre, e de que a única coisa que poderia impedir do milagre era o querer dele, e ele se submetia ao seu querer, e por isso ele se rendia, se prostrava diante do Senhor. Muitas vezes as nossas sujeiras não são eliminadas, nós não somos limpos, porque o nosso coração é duro. Ficamos justificando para Deus. Não seguimos a orientação, a bênção, a obediência que traz bênção. Obediência que é o caminho do milagre. Vivemos uma vida de dureza, talvez pela nossa história, talvez pela nossa forma de ter sido criado, talvez pelas experiências amargas que enfrentamos e que tivemos na vida. Sei lá, tantas coisas podem nos tornar pessoas mais duras. Aquela tentativa inútil de nos proteger, de nos preservar, e aí a gente endurece, enrijece. Amados irmãos, o convite do Senhor é que a gente se quebre na presença dEle. Que sejamos como aquele barro lá, aquele vaso que Jeremias vai profetizar. Estejamos tão dependentes, entregues nas mãos do Senhor, para que Ele faça a purificação que só Ele pode fazer. João, lá na sua carta, primeiro capítulo, vai dizer que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar o pecado, nos perdoar os pecados, e o seu sangue nos purifica de todo pecado, de toda maldade, de toda iniquidade. Mas nós precisamos nos quebrantar diante do Senhor. Nós precisamos nos entregar às mãos desse que pode fazer todas as coisas, como o leproso declarou: eu sei que tu podes, se quiser me purificar. Então, neste ponto, meus amados irmãos, é urgente da nossa parte olharmos para dentro do nosso coração e não permitir que as dificuldades do dia a dia, as decepções do dia a dia, os problemas que enfrentamos, nos tornem pessoas mais duras, mas que sejamos pessoas quebrantáveis, maleáveis nas mãos desse Deus, que pode nos purificar se Ele quiser.
E a resposta de Jesus é: eu quero. Eu quero. A resposta de Jesus para você e para mim é a mesma que ele deu para o leproso: eu quero. Você sabe que eu posso, mas eu também quero. E aí sim podemos sentir o toque do Senhor. Podemos sentir o toque restaurador de Jesus. Podemos sentir o toque de intimidade de Jesus, como esse leproso sentiu ali. Um toque de intimidade. Ele não tinha sido tocado por ninguém há muito tempo. E agora era um homem diferente. Estava limpo. Podia ter sua vida de testemunho, como o texto mesmo diz que ele sai testemunhando, né? Mesmo Jesus falando: ó, faz diferente, vai lá. Ele vai lá e testemunha, porque milagre, irmãos, milagre não precisa de marketing. Milagre não precisa de marketing. Ninguém precisa botar outdoor nas ruas dizendo que foi curado. O milagre já é o testemunho. Porque quantas pessoas não encontraram esse homem na rua e correram dele? Talvez a sua família era obrigada a se distanciar dele. Imagine que agora esse homem está voltando para casa, e a pergunta que qualquer um faria é: uai, você está limpo? Aí ele vai dizer: olha, Jesus me limpou. Não tem jeito. Não tinha como fazer diferente. Mas o fato é que esse homem era um homem quebrantado. Às vezes, irmãos, não sei como é que era a história desse homem antes da sua lepra. Talvez era uma pessoa incrédula, uma pessoa que não tinha uma relação verdadeira com Deus. E às vezes Deus permitiu que sua experiência foi tão doída para que ele pudesse enxergar. Não sei, talvez isso. Mas a verdade é que nós não precisamos passar por isso. Não precisamos viver essa condição. Você pode, querido irmão, se quebrantar diante do Senhor, e o Senhor vai tocar em você, e você vai sentir o agir poderoso dele sobre a tua vida. Vai te purificar de todo o mal que possa cercar a sua vida, de toda angústia, de toda o ressentimento, a amargura, aquilo que está aí acompanhando você há tanto tempo, talvez igual esse homem. Mas você precisa tomar atitudes diferentes. Até agora o que você fez não resolveu, você sabe. Você tem que mudar o modus operandi seu. Se antes você ficar esperando alguém fazer alguma coisa por você, você que vai fazer o que tem que ser necessário fazer. E acima de tudo, você precisa ter uma atitude completa de rendição e de quebrantamento diante do Senhor. E as mãos dele vão tocar em você. Você vai sentir o toque dele, sentir o poder dele fluir sobre você, eliminando todo o mal, tirando, jogando para fora toda imundície, te limpando, te tornando alguém puro para adorá-lo, para engrandecê-lo, para exaltá-lo, para viver na presença dele. Assim como este homem, esse leproso, experimentou a cura vinda de Jesus, o Senhor deseja que você experimente a cura por meio do seu toque, por meio do toque purificador de Jesus, por meio do toque de intimidade de Jesus, por meio do toque de poder que Jesus tem. E Ele pode fazer isso sobre a tua vida, Ele pode fazer isso sobre a minha vida. Mas nós precisamos ir ao encontro dEle, fazer o que for preciso para nos aproximar dEle, usar as estratégias que for necessárias para ir até onde Jesus está. E acima de tudo, temos uma atitude de quebrantamento completo diante dEle. Não permitir que as experiências do dia a dia, não permitir que as batalhas que têm nos tornado tão duros, nos impeça de experimentar o agir de Deus. Sejamos quebrantáveis, irmãos. Sejamos quebrantáveis. Deus deseja tocar na minha vida. Deus deseja tocar na sua vida. Deus deseja purificar você e fazer de você uma bênção maior do que você é até agora. Vamos orar ao Senhor.
pedindo que Ele tenha misericórdia de nós e que Ele fale aos nossos corações. Amado Deus bondoso, estamos na Tua presença. Bendizemos o Teu nome e Te louvamos. É rico o nosso privilégio de estar na Tua presença e nós Te pedimos que o Senhor venha nos purificar neste dia. Que o Teu toque sobre nossas vidas seja um toque, Senhor, um toque de intimidade, um toque de poder, um toque de purificação, um toque de transformação, um toque de santificação, Senhor. Ó Deus, elimine essa sujeira que está dentro de nós, que tem nos tornado imundos, tem nos tornado impuros, tem nos incapacitado, Senhor, para viver uma vida na Tua presença, tem nos incapacitado, Senhor, para viver de acordo com a Tua vontade. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, nos dê as estratégias do Senhor. Mostre a nós a importância de um coração quebrantado. A Tua palavra diz que um coração quebrantado o Senhor não resiste, pelo contrário, o Senhor acolhe. E queremos sentir então o Teu toque, o toque poderoso de Jesus, o toque santificador de Jesus. Que o Teu Espírito flua através de nós, ó Deus, flua em nossas vidas e vá até os lugares mais escondidos do nosso coração, da nossa alma e faça aquilo que só o Senhor pode fazer em nós. Obrigado pela vida deste homem. Por mais que ele viveu tanto tempo, talvez isolado, talvez tanto tempo na tristeza, tanto tempo, ó Deus, afundado em suas próprias situações, afundado em suas dificuldades, e agora o Senhor dava a ele a oportunidade de ser diferente. E nós queremos aprender nesse dia a ser assim, ó Deus, a termos essa atitude de pedir ao Senhor: purifica-me, Senhor. Eu sei que o Senhor pode. E pela Tua palavra sabemos que o Senhor quer. Então toque no nosso coração, Senhor. Arranque toda essa imundícia que tem nos tornado imundos diante do Senhor. Ó Deus, toque na nossa vida, Senhor. Toque nos nossos relacionamentos, Senhor. Ó Deus, que possamos aprender a despojar-nos de toda essa sujeira que tem sido o acúmulo da nossa vida, no dia a dia. Algumas que já têm anos, mas que o Senhor tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Nós temos alguns pedidos de oração aqui, nós vamos fazer agora o nosso momento de oração, tá, irmãos? Eu vou convidar a nossa irmã Graciele para estar com a gente agora. Irmã Graciele, por favor, se você puder entrar aí junto com a gente fazer um instrumental, vai ficar legal, né? A irmã Graciela vai entrar aqui no Instagram com a gente. E aí, irmã, nós vamos orar. Os pedidos de oração aqui nós temos alguns. Ilma pede pela sua família. Vamos orar pela Ilma. A irmã Aline pede pela mãe Eliane. Ela não disse qual é o motivo, mas nós vamos orar. A Adirã pede pela família, mas especialmente pelo filho Dominique, que está lá na Chapada de Diamantina. A Alzira pede que Deus possa ajudá-la nas suas batalhas espirituais, para que ela possa estar cada vez mais na presença do Senhor. E por um sobrinho chamado... Olá, minha irmã, só um minutinho. Por um sobrinho chamado Júnior. Eu estou lendo aqui os pedidos de oração. Você deve ter anotado alguns aí, nós vamos dividir. A Ilma pede pelos seus filhos. Oi. Eu não anotei, porque eu saí logo no início e no Instagram não aparece, só no Face. Ok, não tem problema. Eu estou citando aqui. A dona Ilma pede oração pelo seu filho, neto, nora e genro. Em especial por uma prima que está na UTI, chamada Nelma. É Nelma, né? Nelma está na UTI. Então esse é um pedido da Ilma, que está com a gente, acompanhando. Tá? O outro pedido é da irmã Aline, pede pela sua mãe Eliane. A irmã Adirã, lá da congregação, pede pela família, mas especialmente pelo seu filho Dominique, que está lá na Chapada da Diamantina, para que o Deus possa cuidar dele lá, dar ele com segurança. Ele está voltando, ele possa ir e voltar, né, com segurança. A Alzira, também uma visitante, ela está pedindo oração para que Deus dê força espiritual para ela e por um sobrinho chamado Júnior, para que Deus mude o coração dele. O irmão João Batista pede oração pela família dele. Não sei se você está anotando aí. A irmã Elisete pede oração pela igreja, para que Deus desperte a igreja. Aí tem o seu pedido aqui pelo Fernando, né?
que é o primo do Luciano, que está numa luta contra o câncer. Nós já oramos por ele, vamos continuar orando. Fernanda está pedindo oração por ela. A Fernanda, ela está passando mal. Eu vi aqui uma mensagem que ela está passando mal. Ela já estava meio gripada e por isso que ela não participou com a gente aqui. Ela ia participar e ela está com dor de cabeça, ânsia de vômito, está meio fraca. A gente sabe que a irmã Fernanda, ela enfrenta uma batalha muito grande, então pedi para orar por ela também. Irmão Jarbas pede pelo seu pai, José Osvaldo, que vai fazer uma operação de hérnia, tá? A irmã Vera Lúcia pede pela igreja também, para que Deus possa nos abençoar. E a irmã Janete pede oração pela vida da Gisele, especialmente pela situação do auxílio emergencial dela, está bloqueado, para que haja uma solução e Deus possa abençoá-la também nesse tempo. Aí eu vou pedir que você ore pelos que você for lembrando. Aí, à medida que você terminar, eu vou e oro por aqueles que estiver faltando, tá bom? Então vamos orar? Vamos orar ao Senhor nesse momento. Sim. Oremos então. Senhor Deus, Pai de misericórdia, nesta hora, Senhor, estamos aqui mais um dia, meu Deus. Em primeiro lugar, para te agradecer, Senhor. Agradecer porque o Senhor é um Deus fiel, é um Pai cuidadoso, é um Pai zeloso, que nos ama e cuida, Senhor, a cada dia nas nossas vidas. Obrigada, Senhor, pelo fôlego de vida, meu Deus. Obrigada por esse culto maravilhoso, por essa palavra abençoadora, Senhor, que tanto falou aos nossos corações. Ó Senhor, nesse momento, Senhor, quero colocar aqui a vida de alguns irmãos, meu Deus. Ó Senhor, a irmã Adirã ali, Senhor, que pede nesse momento pelo seu filho, Dominique, meu Deus, que está longe de casa e logo, logo voltará. Mas nós precisamos, Senhor, que o Senhor cubra, Senhor, revista, Senhor, de todo o poder. Amém. Que o Senhor possa estar enviando os teus anjos para cuidar dele, meu Deus, onde quer que ele esteja. Livre de todo mal, Senhor. Que o inimigo, meu Deus, não possa tocar, Senhor, no teu filho. Amém. Desde já, Senhor, também coloco a vida, Senhor, do seu Osvaldo, meu Deus, o pai do Jarbas. Ó Senhor, ele tão louco em passar por uma cirurgia, meu Deus. Verdade, por meu isso, Deus. colocamos a vida dele em tuas mãos. Tenha misericórdia. Desde já, Senhor, todas as coisas, meu Deus, para essa cirurgia, para que tudo possa ocorrer, Senhor, diante da tua vontade. Ó meu Deus, ele é a Ilma, Senhor, uma grande querida amiga. Ela pede, Senhor, pela sua família. Ó meu Deus, ela tem um casal de filhos e pede, Senhor, para que o Senhor possa estar entrando com providência ali na vida familiar da sua filha, do seu genro, do seu filho que mora fora, da sua nora, que o Senhor possa estar tomando conta deles, meu Deus, da netinha, do Senhor, de todo mal, meu Deus. Nós passamos por momentos muito difíceis, enfrentamos dias maus, mas o Senhor conhece essa família, o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor sabe do desejo do coração do Verdade. Cuida da vida dele. Ô Senhor, a irmã Janete pede pela vida da Gisele, Senhor. O Senhor conhece todos os anseios, as dificuldades, meu Deus. O Senhor sabe tudo que está acontecendo. Ali, Senhor, entra com providência, meu Deus, no auxílio dela, emergencial. O Senhor sabe que a tua serva, nesse momento, não está podendo trabalhar da mesma forma como trabalhava antes. Ela tem os seus filhos para honrar, meu Deus. Cuide de todas as coisas, Senhor. Sim, Senhor. Tantas pessoas que recebem indevidamente e a tua serva ali precisando. Entra com providência, meu Deus. Cuide de todas as coisas, Senhor. Senhor, nesse momento também eu quero colocar a vida do irmão Fernando, meu Deus. Ali do primo de Luciano. Um rapaz tão jovem, meu Deus, de apenas 38 anos, enfrentando um câncer tão severo, Senhor. Deus tem que o Senhor misericórdia. possa tomar conta da vida dele, Senhor. O Senhor possa dar ele força. Dá força, em tantos Senhor. momentos eles têm de Dá fraqueza, força, Senhor, de desânimo. Eu o sei Senhor que é possa difícil, estar ali Senhor. sustentando aquela família, Senhor. Sustenta, o Senhor meu sabe Deus. que é uma família que está com problemas, família que tem pessoas ali especiais, idosos, crianças, adolescentes. Meu Deus, entra com providência, meu Deus. Toda essa dificuldade, o Senhor conhece, Senhor. Sim, Entra ali, meu o Senhor Deus. sabe, Deus. Cura aquele rapaz, Senhor. Ele precisa tanto de cura para cuidar dos seus filhos. É verdade, da meu sua Deus. mãe, do seu irmão, que é especial, Senhor. Toma providência, Senhor. Cuida de todas as coisas, meu Deus. Sim, Senhor. Ó Senhor, a irmã Aline também pede pela sua mãe Eliane. Eu não sei, Senhor, o que está se passando. Mas o Senhor sabe, meu Deus. O Senhor sabe. Mãe, meu Deus. Mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. Entra ali com providência nessa família, Senhor. Toca no coração da Eliane, meu Deus. Sim, meu aquilo Deus. que está mais só o Senhor sabe do que é necessário. Toma ali, Senhor.
irmãos, acalenta ali, Senhor, o coração dela, cura todas as feridas, Senhor, dê a ela o que é necessário para que recupere a sua alegria, para que recupere ali, Senhor, os cuidados ali com a sua família, com a vida da Aline, meu Deus, essa adolescente que está nos seus caminhos, trilhando, Senhor, cuida dessa família, meu Deus, cuidado ali, Senhor, cada um deles, o Senhor sabe de todas as coisas, meu Pai. É verdade, meu Ó, Deus. Senhor, a irmã Alzira também pede pelo seu sobrinho Júnior, Sim, meu o Senhor Deus. possa, Senhor, entrar com providência, enviar os Sim, teus meu Deus. anjos Sim, meu para Deus. cuidar tudo que é necessário, meu Deus. Sim, Eu não Senhor. sei, Senhor, qual é o motivo, Senhor, do pedido de oração, mas o Senhor sabe, meu Deus. Nós que Senhor estamos aqui sabe. não precisamos saber, nós Senhor precisamos interceder, porque nós cremos que o Senhor escuta as nossas orações, os É nossos verdade. pedidos, meu Deus. Toma providência da vida, Senhor, do sobrinho dela, do Júnior, cuida de todas as coisas, Senhor. O irmão também, o Batista, pede pela sua família, família, Senhor. que o Senhor possa estar cuidando, que o Senhor possa estar cada vez mais zelando, meu Deus. Zele Nós por ele, enfrentamos Senhor. tempos tão Abençoe esse difíceis. homem. Nós sempre Servo do estamos, Senhor. Senhor, buscando pelos nossos familiares. Continua, Nós meu sabemos que o Deus. Senhor ouve, não atende os Deus deu nossos o pedidos. privilégio dele dizer Toma que ele é a conta casa dele serve da o família do Senhor. irmão João Batista, meu Deus. Amém, Senhor. A nossa irmã Elisete, Senhor, e a nossa irmã Vera, são irmãs que estão preocupadas, meu Deus, com o andamento da nossa igreja, dos nossos trabalhos, meu Deus, pedindo para que nós possamos estar cada vez mais unidos no teu amor, Que Senhor. seja assim, Tira, Senhor. Senhor, tudo aquilo que não provém do teu Santo Espírito, Amém, Senhor, meu nos Deus. céus. Ó, Senhor, tira toda a nossa podridão, Sim, assim como foi Senhor. a Nos palavra de purifica, Senhor. Senhor. Cada um dos teus filhos, no mais profundo do ser, meu Deus, tira aquilo que te entristece, que não provém de ti, que não chegue a subir aos mais altos céus, meu Deus. Cuida de nós, meu Deus, que nós possamos ir mais unidos. Então, mude, Senhor. Toque no nosso ser, nos limpe, Senhor, nos purifica, nos liberta, Senhor, de tantas coisas ruins que nós nos deixamos, muitas vezes, meu Deus, nos sujar, Senhor, porque nós somos tentados a cada dia. Cuida de verdade, nós, meu pelas Deus. fortalezas da Batista Novo Tempo, Senhor. Cuida da vida do nosso pastor, da sua família, meu Deus, cuida de cada um de nós, porque o Senhor conhece, meu Deus, o Senhor É conhece verdade, o meu coração do Deus. O pastor, Senhor sabe. da Cristo, da Vitória. O Senhor colocou nas mãos deles esta obra maravilhosa, meu Deus, e que eles possam cuidar, mas que eles sejam apenas ferramentas do Senhor Jesus, as nossas vidas, Amém. para que possa trabalhar e que cada um de nós possamos dar frutos na tua obra, meu Deus. Amém. Ó Senhor Jesus, esta é a minha oração que lhe faço em nome do Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, meu Deus. Amém. Amém, amém. Muito obrigado, minha irmã. Acho que você orou por todo mundo aqui. Deixa eu ver aqui. Não, pastor, faltou Fernanda aqui, Fernanda e o Fernando. Não, o Fernando já foi. Eu vou orar pela Fernanda, tá bom? Fernanda já foi. Só a Fernanda. Eu vou orar pela Fernanda. Muito obrigado, tá? Deus continue te abençoando. Amém. Amém. Ok. Vou ver aqui qual outro pedido. No final? Não chegou aqui não para mim. Casamento, estou vendo aqui. Vamos orar. Ainda mais uma vez vamos orar a Deus. Continue com seus olhos fechados. Tiago Novaes está com a gente. Um abraço. Guitarman. Deus abençoe você, querido. Um abraço. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Amado Deus, mais uma vez, nós levantamos-nos em clamor ao Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é o Deus que pode fazer até infinitamente mais. E é por isso que ousamos entrar na Tua presença nesta hora e pedir que o Senhor, com a Tua misericórdia, com a Tua graça, possa nos tratar. Nesta hora, Senhor amado, o meu pedido é pela vida da nossa irmã Fernanda querida, pedindo que o Senhor, ó Deus, vá ao encontro dela agora. O Senhor é um Deus que tem acompanhado a vida dela. O Senhor tem feito dela um milagre. Nós temos testemunhado milagres na vida dela. Pela sua condição de saúde, ó Deus, nós vemos que acontecem tantas coisas tremendas na vida dela. Mas, ó Deus, neste momento ela precisa do agir do Senhor. Eu sei que o Senhor pode, se o Senhor quiser. Então, ó Deus, vá ao encontro dela nesta hora. Que aquelas mãos poderosas que tocaram naquele homem leproso, ele foi curado, possam ser as mesmas mãos a tocar na vida dela agora, Senhor.
a tocar sobre a enfermidade e repreender, ó Deus. Então toma nas tuas mãos a nossa querida irmã, para que ela continue aprendendo mais, que mesmo com a dor, mesmo com a luta, mesmo com as batalhas, ela possa fazer do Senhor o teu alvo, e buscá-lo constantemente, intensamente, e buscá-lo com todo o coração, ó Deus. Ainda quero colocar diante do Senhor a Alzira, que mais uma vez pede por si, para que ela melhore a sua vida contigo, aprenda a depender mais do Senhor, mas pede também, ó Deus, pelo seu casamento. Vá ao encontro do Gilson neste momento, ó Deus, tome nas tuas mãos, que essa família possa estar unida no Senhor, e que eles aprendam que para que algumas coisas mudem, para que haja purificação do Senhor, é necessário que dê passos, é necessário que se quebrante ao Senhor. Ó Deus, queremos ouvir coisas boas da parte da Alzira a respeito da sua família e de como o Senhor agiu na vida dela e na vida dos seus. Obrigado porque o Senhor está conosco. Continue nos abençoando e nos guardando. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Que Deus continue nos abençoando e cuidando de nós. Quero pedir aos irmãos, carinhosamente, se os irmãos puderem, mande em áudio alguma oração para nossa irmã Fernanda, tá bom? Se você puder fazer isso. Só lembrando que também está com a gente a irmã Magali, a irmã Jo também está assistindo, está com a gente. Só para me citar quem eu ainda não citei. A irmã Osana também está com a gente. A irmã Sara, lá da congregação. Um abraço, minha querida irmã. Que Deus abençoe muito você e a sua família. Deixa eu ver se tem mais alguém que eu não citei ainda. Irmã Graziele também está com a gente. Deus abençoe, irmã Graziele. E aqui no Instagram, nós temos aí, além da irmã Graziele, nós temos o pastor Anderson. Pastor Anderson, um abraço, meu querido. Uma hora eu vou convidar você para fazer uma live aqui. Você é um amigo querido, Deus te abençoe, continue te usando aí em Cariacica, meu irmão. Irmã Marli está com a gente, Nice Pimentel está com a gente, um abraço. A irmã Penha lá de Linhares também está com a gente. Ludmila, minha companheira, minha colega de trabalho, um abraço, Deus abençoe. Priscila também está com a gente, Priscila Ferreira também está com a gente. Deixa eu ver se tem mais alguém que eu não falei ainda. Deixa eu ver, a irmã Andréia está com a gente também, a irmã Andréia, esposa do Tim, também está acompanhando aí com a gente. Todos, muito obrigado, que Deus continue abençoando, tá? Fortalecendo vocês, mais e mais, estamos à disposição para continuar buscando ao Senhor. Também a Darlene está com a gente, eu esqueci de falar dela, mas ela está aqui com a gente, o irmão Glaciel também. Um abraço a todos os nossos queridos irmãos. Irmãos, estamos chegando ao ponto final do nosso momento de culto ao Senhor. Quero aproveitar e agradecer pela vida de alguns irmãos, de maneira especial o irmão Rodrigo, que está aqui com a gente, tá? Rodrigo Silvino. É Silvino de quê, Rodrigo? Gomes Silvino, né? Rodrigo Gomes Silvino está aqui com a gente, nosso irmão Ivandro também está aqui com a gente, olha lá, ó. Dá para ver? Ó, dá para ver, né? Maravilha. Deus abençoe, que Deus continue abençoando e fortalecendo os meus irmãos que me auxiliaram me auxiliaram não, eu que auxiliei eles, né? Eles fizeram tudo que foi preciso aqui e graças a Deus estamos felizes, né? Deus continue abençoando. Bem lembrado aqui, Graciele, a prima da Ilma, nós vamos orar por ela, tá, Nelma? Nós esquecemos de orar por ela, nós vamos orar antes de encerrar o nosso momento. Mais uma vez vamos orar ao Senhor. Amado Deus, o Senhor é o Deus que pode fazer coisas tremendas. E nós cremos nisso. Por isso que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, vá ao encontro da Nelma, onde ela estiver agora. A gente tem notícia que ela está na UTI, e que se está na UTI, ó Deus, a situação não é uma situação mais fácil, não é das mais agradáveis. Mas nós sabemos que o Senhor pode reverter o quadro daquele homem que nós lemos hoje na palavra. Certamente o Senhor pode também na vida dela. Vá ao encontro dela agora, Senhor. Estende as tuas mãos poderosas, as tuas mãos de poder. Tenha misericórdia dela. Eu sei que o Senhor pode, se o Senhor quiser. Então faça somente aquilo que o Senhor quiser fazer, porque aquilo que o Senhor quiser e fizer, certamente será o melhor. Tome conta da Nelma neste momento, acalma o seu coração, que ela experimente não apenas a cura
física, mas que ela experimente o cuidado, o tocar do Senhor, o toque do Senhor, capaz de nos encorajar, nos fortalecer, o toque do Senhor capaz de nos limpar. Fique, ó Deus, com ela, continue abençoando. É o desejo do nosso coração, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém, amém. Ok, estamos caminhando para o nosso final, tá? Eu quero agradecer a presença de todos, tanto os nossos irmãos da congregação, aqui da nossa sede, também amigos que nos acompanharam. Deus continue abençoando vocês, fortalecendo cada um de vocês, e como igreja estamos à disposição para sermos instrumentos de Deus na tua vida. Quero lembrá-los, às quartas-feiras nós temos a nossa live às 19h30, temos também a nossa live no domingo de manhã às 9 horas, nós temos o devocional dominical, e à noite às 19h30 temos os nossos cultos online, tá bom? Estamos caminhando para retomar os nossos cultos presenciais também, ser presencial e online, né? Quero que os irmãos, nossos amados irmãos, fiquem atentos para futuras informações que eu estarei dando aos irmãos. No mais, a minha gratidão a todos, que Deus continue abençoando, guardando, estendendo a sua mão sobre você, que sobre você Ele estenda o seu rosto e te dê a paz. Que seja uma semana abençoada na presença do Senhor, que seja uma semana de cura, que seja uma semana de prosperidade, que seja uma semana de alegria, que seja uma semana de luta, mas que certamente será uma semana de vitórias, se nós nos colocarmos diante do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais muito obrigado a todos, que Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.